Trânsito. Bora conversar com o André Luiz Barcelos toda terça-feira, como vocês já estão aguardando. Ele chegou agora para conversar ao vivo com as perguntas que a gente vem recebendo ao longo da nossa programação, especialmente na terça, e elas vão entrando nessa sequência aqui. Bom dia para você, André Luiz. Bom dia, satisfação. Já estava aqui anotando aqui alguns detalhes, né? Já enviando gente aí pro semáforo, para a gente já evitar aí problemas maiores. Pois é. Agora, para a gente continuar com as nossas perguntas que chegam para você, o Deon, ele entrou em contato com a gente falando sobre a falta de sincronização dos semáforos em muitos pontos aqui de Fortaleza. Ele disse que acha que esse é um dos maiores motivos dos congestionamentos da cidade. A pergunta dele é se existe algum estudo para deixar os semáforos abrindo um após o outro. Pronto. É importante a gente ressaltar uma questão, né? Fortaleza ela tem mais de 1.000 semáforos, né? Acho que na faixa de 1.100 semáforos. E Fortaleza tem um dos sistemas semafóricos mais modernos do país, né? Nós temos o CTAFO, que é o controle de tráfego por área de Fortaleza. É um sistema que ele já existe aí há um bom tempo, né? E nós temos que 50% dessa rede ela é centralizada. O que é isso, centralizado? São semáforos que eles têm uma inteligência, né? Eles são controlados de acordo com a demanda de fluxo, né? Você tem aí ou laços na via, né? Que são laços magnéticos que entendem quantos veículos estão passando e a partir daí ele vai dar a prioridade de passagem de acordo com o fluxo. A via que tem maior fluxo, ela vai ter aí maior tempo de verde, né? E nós temos algumas áreas da cidade que tem esse sistema, né? A área da aldeota, algumas outras áreas, né, na cidade, áreas ali como o entorno ali da determinados locais da Parangaba, né? Em vários locais, né, na verdade, né? Ele é um mapa que pega a cidade toda. E ocorre que esse sistema, se não fosse esse sistema, a cidade ela tinha aí níveis de congestionamento terríveis. Ele é um sistema silencioso, que ele trabalha sem as pessoas perceberem, na verdade, porque ele otimiza os tempos, né? E ninguém vai perceber isso. As pessoas vão se movimentar naturalmente porque o sistema está trabalhando, otimizando. Nem toda cidade tem esse sistema. Muitos semáforos, eles são também, tem uma programação que ela varia do dia, mas ela é fixa, ela é feita pelo técnico e é colocado no equipamento. Mesmo o melhor sistema de controle de tráfego, quando a área está muito saturada, ele tem dificuldade, né? Ele não consegue controlar bem esses fluxos, não consegue dar toda a prioridade porque é uma questão física, né? Toda aproximação ela está cheia, então ele vai ter que dar tempos, mas acaba que não consegue manter essa sincronia porque por conta da demanda das outras vias. Mas você pega, por exemplo, determinados horários do dia que não tem essa demanda tão forte, você consegue, com uma velocidade moderada, você consegue pegar vários semáforos verdes, é o que a gente chama de onda verde. Então, muitas vias, avenidas da cidade, você consegue fazer isso. Agora, nos horários de pico, aí é bem complicado. Por quê? Porque as vias transversais, elas também têm muita demanda. Então, essa onda verde ela é curtinha, né? Ela vai até um determinado ponto, para dar fluidez para demais vias e ela continua. Então, tem essas questões aí mais técnicas, mas o sistema ele é muito bom e se não fosse ele, a cidade ia travar muito rapidamente. Vamos seguindo aqui com as perguntas dos nossos ouvintes. A próxima é do Walter e ele pergunta o seguinte: o Walter está perguntando o que os motoristas de aplicativo podem fazer para não serem multados, mesmo não tendo áreas destinadas para eles pelas cidades, como há para os táxis. Perfeito. O transporte por aplicativo, ele, por definição, né, ele é um transporte que ele funciona com o embarque da pessoa, né, o embarque e o desembarque. É diferente do táxi. O táxi ele espera, né, ele tem a área para esperar aquele veículo.
o transporte por aplicativo, ele foi criado como um elemento de mobilidade para otimizar as caronas, né? Ele nem tem esse caráter, né? Tanto de serviço público e formal, né? Ele tem algumas informalidades, né? É algo que está sendo muito discutido, né? Mas que é um serviço que é importante para a cidade, com certeza, né? Ele acabou aí melhorando a mobilidade de modo geral, né? Mas é só o motorista de aplicativo ele tem que ter muito cuidado com essa questão do estacionamento em local proibido, porque ele pode fazer um desembarque em qualquer local da cidade até que a proibição seja de estacionamento proibido. Tem áreas que não dá para fazer esse embarque-desembarque, né? Quando a sinalização ela proíbe até o embarque-desembarque. Então, áreas específicas do condutor, ele consegue identificar isso aí, tem aquela sinalização específica, né? Aquela sinalização que tem os dois cortes, né? Ele não pode fazer o embarque-desembarque. Mas, em geral, as áreas que tem até o estacionamento proibido, ele pode embarcar e desembarcar. O que é o embarcar e desembarcar? É o tempo necessário para a pessoa subir ou descer do veículo, né? A partir do momento que ninguém está subindo e descendo, nesse caso, já está estacionado. Mesmo que o motor esteja ligado, mesmo que você esteja lá com o veículo funcionando, está estacionado. Então, o cuidado é esse, é sempre caracterizar um embarque-embarque. Ou seja, parou e a pessoa já está subindo, já está descendo. Se isso acontece, não tem como você ser autuado. Pergunta para você. Um morador do bairro José de Alencar está perguntando se teria como realizar uma melhoria na sinalização do cruzamento entre as avenidas Leal Lima Verde e Isabel Maia de Alencar. Ele diz que existe uma sinalização de triângulo na saída da esquina da Avenida Leal Lima Verde, mas se os veículos sempre entram na contramão. Tem, com certeza a gente pode pesquisar, vir ao local, né? A primeira coisa é uma vistoria no local. Aí, pela definição, se tem aí uma sinalização de preferencial, né? Então, a gente precisa ir ao local, né? E já ver o que é que pode ser feito. Se essa sinalização ela pode ser ajustada, o que é que a gente pode. Mas é algo que já está anotado aqui, a gente vai passar para a engenharia para ver essa possibilidade. Outra pergunta, André. Um ouvinte está reclamando da falta de sinalização horizontal, principalmente em frente aos terminais, como da Parangaba. Ele diz que não tem faixa de pedestre pintada. Esse serviço de fazer novamente as pinturas vai ser realizado? Os terminais, a gente tem uma situação bem, bem específica para os terminais, né? Porque o fluxo é intenso, é diário, o fluxo. Então, a sinalização horizontal, principalmente, ela desgasta muito rapidamente, mais do que qualquer outro local da cidade, né? Então, é feito um esforço para, tempos em tempos, né? E esse tempo não demora, se fazer essas correções, né? Eu sei que nesses períodos agora a gente tem áreas, terminais que já estão sendo requalificados, né? Mas é uma observação importante manter esse cuidado da sinalização, até porque é uma área muito delicada, né? Ela acaba atraindo muitas pessoas, acaba atraindo aí um volume muito grande de pedestres e os veículos eles têm uma movimentação muito intensa, mas é uma sinalização que tem que ser constantemente refeita, né? E assim, a cidade, de um modo geral, de acordo, quanto maior o fluxo, mais rápido há o desgaste dessa sinalização. Então, a sinalização está sempre sendo refeita, né? Sempre. Outro ouvinte está relatando que no HGF. Não, peraí que eu pulei uma pergunta. Eu vou agora para essa. Como é possível recorrer de uma multa por estacionar em local de embarque e desembarque?
Nosso ouvinte perguntou como ele pode provar que não estava estacionado, mas sim estava realizando o desembarque. Aí a gente lembra que a gente falou antes, né? O que é o desembarque, né? O que é o parar e o que é o estacionar, né? Então, é um conceito que a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, se for uma moto, é muito rápido. Se for um ônibus, esse tempo de embarque-desembarque, ele pode demorar vários minutos, né? Então, essa definição é o que define o que é um embarque-desembarque. Então, o ônibus, você vai ter muita gente descendo, então ele vai passar talvez até 10 minutos, né? As pessoas descendo devagarzinho ou subindo devagar para poder dar a lotação. Agora, o veículo parou e a pessoa está esperando, né? Ninguém chegou ali, né? E aí ele já está estacionado, né? E aí, esse estacionado, se é uma área que tem fiscalização, é uma área que tem muita demanda, né? Normalmente. Então, quando o veículo está estacionado, normalmente ele obriga que o outro fique na fila dupla, também para estacionar, para buscar o embarque, né? E isso vai atrapalhar, vai gerando um atraso, muitas vezes até interditando essa via. Então, o que o usuário ele tem que ter cuidado é isso, é deixar caracterizado em marca-embarque. O agente que está fiscalizando, ele conhece bem essas definições, né? E se ele percebe que a pessoa está ali fazendo a movimentação, às vezes a pessoa sai do veículo, abre o porta-mala, ela demora um pouquinho mais, mas ele está efetuando embarque, né? Até a pessoa está descendo com mais calma, mas tem que caracterizar bem essa situação. O agente, quando ele está fazendo a autuação, ele caracteriza isso no auto. Ele vai dizer que o veículo estava estacionado. Mesmo que ele esteja ligado, se não tem ninguém descendo ou saindo, ele está estacionado. Se a pessoa for fazer um recurso, ela tem várias situações que ela vai observar, né? Uma das situações é se a sinalização do local está ok, né? Tem que estar visível, né? Então, se ele foi autuado pela questão de barra embarque, provavelmente tem uma sinalização de proibição de estacionamento, né? Então, tem que estar visível a sinalização. A notificação ela tem que estar com todos os elementos ali devidamente preenchidos, né? Tem que caracterizar, explicar lá a situação. Então, tudo isso aí é uma forma da pessoa observar e fazer o recurso. Existe hoje um manual de fiscalização, a pessoa consegue identificar esse manual na internet. E é também uma salvaguarda para o condutor que está sendo autuado. Por quê? Porque no manual ele tem todos os detalhes que o agente precisa colocar. Isso aí é público. Isso aí todo usuário tem que saber até para se defender, para saber se não foi feito um auto errado, porque se foi feito, aí sim ele vai derrubar aquela notificação, né? E ele tem direito a isso. O agente é treinado para fazer bem a fiscalização, mas erros podem acontecer também, né? Então ficam esses detalhes aí para o usuário ele ter mais cuidado, né? E também, se houver a atuação, se for uma coisa que ele realmente não reconheça isso, ele tem sim fazer o recurso, olhar o manual de fiscalização, ver lá Certo. a fita de enquadramento e fazer o recurso. André, tem mais uma pergunta para você também, que é sobre embarque e desembarque. Dessa vez, o ouvinte disse que no HGF não há uma área específica para os micro-ônibus desembarcarem os pacientes que eles trazem do interior. Aí ele disse que foi multado porque parou para desembarcar os passageiros. O que é que pode ser feito para resolver essa situação? Me explique de novo, ele parou Ele parou lá no HGF para desembarcar os HGF. pacientes que ele traz do interior. Só que ele falou que lá no HGF não tem nenhuma área específica para desembarque, para embarque e desembarque de micro-ônibus. E aí ele Ah, parou e foi multado. perfeito. Perfeito. É para micro-ônibus especificamente, né? Lá tem área de embarque, né? No HGF. Né? São áreas que que tem uma dimensão aí que cabe veículos maiores, né? Mas especificamente para micro-ônibus, realmente essa sinalização ela se adequa a todo tipo de veículo, né? Então, assim, ele tem que buscar essas áreas de embarque especificamente
E a Nas per... movimentação dele é só embarque e desembarque, né? Não pode esperar as pessoas chegando, né? É uma área que a gente precisa avaliar, porque é uma área que não tem tanto espaço, né? A gente já tem lá ambulância, já tem lá táxi, já tem mototáxi, né? Um ponto lá também que foi colocado por demanda, né? E é uma coisa que pode se avaliar, ampliar essa área de embarque-desembarque para que tenha mais espaço, né? Mas é algo que precisa ir de um estudo técnico. Mas lembrando, embarque-desembarque é o tempo necessário para a pessoa efetuar aí o embarque. Não deve esperar na área de embarque-desembarque. Se está demorando, o pessoal lá não tá lá no ponto para você dar uma volta, aí encosta, aí sobe ou desce e você segue. Se fizer isso, não tem como ser autuado. Não é para ter autuação. Perfeito, André. Olha, as perguntas que não foram feitas hoje, as que chegaram também durante a sua entrevista, estão sendo todas catalogadas, porque na próxima terça-feira a gente se encontra com você de novo para continuar respondendo aqui os nossos ouvintes. Obrigada. A gente conversou com o André Luiz Barcelos, da MC. Muito obrigada, André. Satisfação, sempre à disposição. Obrigada.